Boa noite, Igreja de Campos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão sendo tocados pelo céu nessa noite? Que alegria estarmos aqui, privilégio imenso poderem estar nessa segunda, participando novamente da conferência profética Tempo de Redenção. Pode tomar o seu assento aí, de poder contemplar aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja da cidade de Campos dos Goytacazes. A leitura que eu tenho é que a conferência Tempo de Redenção, ela não é apenas um evento, mas é um portal profético de ativação, de alinhamento. E eu creio que nesse tempo, a partir desse tempo, muitas coisas vão ser destravadas na igreja de Jesus nessa cidade. Você crê nisso? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele assim, nós estamos diante de um portal profético e uma ativação poderosa do céu virá sobre a sua vida. Você crê nisso? Diga para ele assim ainda, você vai sair daqui tão ativado por Deus que você vai me levar para jantar depois dessa sessão. Vai que cola, né, irmão? A gente lança a profecia aí. Meus irmãos, eu quero partilhar uma palavra. Eu creio que é tempo de redenção para a nossa cidade, para a igreja de Campos dos Goytacazes. E eu quero compartilhar um texto, essa oportunidade riquíssima que o nosso querido irmão Alex me deu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, um texto muito conhecido, eu gostaria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão conosco. Eu acredito que existe algo muito poderoso da parte de Deus quando nós abrimos mão das nossas diferenças e decidimos caminhar juntos. Eu creio que algo poderoso do céu acontece quando a igreja decide se tornar uma. Eu tenho feito algumas leituras espirituais e tenho contemplado um grande mover de unidade na nossa cidade, através da EC, através de outros movimentos que Deus tem levantado para unir a igreja, para de fato trazer o céu para a terra e o reino de Deus ser estabelecido na nossa cidade de Campos. Eu quero ler Atos, capítulo de número 2, e nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do versículo de número 40, vou retornar aqui ao 40, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. E eu creio que a partir da unidade Deus pode transformar essa cidade. O texto que nós vamos ler está dizendo assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, isso aqui refere-se ao sermão de Pedro, ali no dia de Pentecostes. Versículo 41, ou dizendo, salvem-se desta geração perversa. Versículo 41 diz que então os que aceitaram a palavra, os que receberam a palavra que foi liberada por Pedro, foram batizados, havendo ali um crescimento exponencial, um acréscimo, naquele dia de quase 3.000 novos membros na comunidade cristã. E o versículo 42, que é onde eu gostaria de enfatizar, vai dizer que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam também na unidade, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, manifestações, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele assim, a unidade é possível, mas ela requer uma disciplina. Olhe para cá rapidamente, como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido, mas quando Lucas escreveu esse texto, ele está apresentando um retrato de como viviam os primeiros cristãos, de como eram o início dos dias, o nascimento da igreja de Jesus. A igreja estava
experimentando um grande avivamento, estava vivendo grandes milagres e sinais. Isso era uma coisa que se tornava comum nas reuniões. Muitas pessoas eram curadas, pessoas eram expulsas, eram libertas de espíritos malignos. Mas o texto vai dizer que este não era o objetivo principal. O texto vai dizer que essa não era o foco principal da igreja. As manifestações, as realizações de Deus no seio da igreja eram consequências, eram resultados, eram frutos de uma disciplina que a igreja não abria mão de praticar. Que disciplina era essa? A perseverança. O texto vai dizer que eles perseveravam, e na sua perseverança eles cultivavam pelo menos 4 relacionamentos fundamentais para que a glória de Deus se manifeste no meio da igreja e para que a igreja se torne relevante na geografia, no cenário em que ela está inserida. O primeiro relacionamento que eles cultivavam era o relacionamento com a palavra. Eles perseveravam para que aquilo que já havia sido estabelecido não viesse a se corromper, para que outras ideologias, falsos ensinos se infiltrassem na igreja. Não, eles perseveravam para cultivar que a palavra, aquilo que os apóstolos já haviam estabelecidos da parte de Deus, pudesse ser o norte em que eles pudessem caminhar. Eles perseveravam também, e talvez seja aqui mais dentro do nosso contexto, a Conferência Tempo de Redenção, ela tem a proposta de trazer a igreja para viver a unidade. E o texto vai dizer que eles não só perseveravam pela doutrina dos apóstolos, mas eles estavam todos os dias empenhados em cada reunião, independente das suas diferenças, independente da pluralidade da igreja, eles perseveravam na comunhão. O termo é koinonia. Eles prezavam para que a igreja pudesse caminhar em comunhão. Eles também perseveravam, estavam totalmente entregues, totalmente empenhados em cultivar o relacionamento social, que era o partir do pão, vida em comunidade, mesa sendo estabelecida para que a igreja interagisse, os membros, o corpo de Cristo, pudesse ter interação entre os seus membros. E por último, o texto vai dizer que eles também perseveravam pelo relacionamento com Deus. De que forma? Através da oração. Ao ler esse texto, o Espírito Santo me desperta que talvez a realidade do nosso tempo é que nós já não nos empenhamos mais em perseverar por princípios que são tão fundamentais para vivermos a manifestação da glória de Deus em nosso meio. Talvez nesse primeiro instante de compartilhar de palavra, dentre tantas outras chaves espirituais que nós vamos receber aqui, o Espírito Santo quer nos levar a refletir que a igreja primitiva, ela não desfrutava de grandes prédios, de estruturas modernas, ela não tinha uma mídia, mas ela tinha algo precioso, um coração disposto a caminhar em aliança. Quando nós dispusemos o nosso coração a caminhar em aliança, independente das nossas ideologias, independente da nossa teologia, independente das diferenças que tentam nos separar, eu ouço tanto isso, o propósito que une a igreja, ele precisa sobressair sobre qualquer uma dessas eventualidades. Então eu penso que é um tempo, irmãos, de nós resgatarmos o princípio de perseverar por aquilo que verdadeiramente vale a pena. Nós não nos reunimos aqui nessa conferência profética representando várias igrejas, igreja A, igreja B, igrejas do segmento batista, do segmento pentecostal. Não, nós estamos aqui representando uma só igreja, a igreja da cidade, a igreja estabelecida por Jesus. E estamos vivendo aqui, ou construindo aqui, a resposta daquilo que Jesus orou em João 17, 21, dizendo: para que eles sejam um como nós somos um, e o mundo possa crer
Eu queria te convidar a se colocar de pé, só para mim não exceder o tempo que me foi concedido. Mas eu quero dizer, irmãos, uma frase que eu gostaria que você memorizasse. A unidade é o argumento que Deus usa para alcançarmos uma cidade inteira. Se nós decidirmos caminhar em unidade, se nós decidirmos caminhar de mãos dadas como igreja do Senhor, essa cidade será transformada para a glória de Deus. E de verdade nós viveremos ou voltaremos a viver tempos extraordinários de libertação, de salvação, e estaremos habilitados para viver a maior colheita que a igreja já viveu até aqui, e o maior envio de toda a história da igreja nessa cidade. Você crê nisso? Mas para isso algumas barreiras têm que ser desconstruídas, porque quando as brasas se juntam, o fogo se espalha. A unidade gera fogo. A unidade gera fogo. Você pode dizer isso para alguém? Diga para ele assim, ó, a unidade gera fogo. Quando nós decidirmos sermos um só, o fogo se espalhará sobre essa cidade. Os nossos bairros serão transformados, as nossas comunidades viverão um avivamento genuíno da parte de Deus. Mas para isso nós precisaremos dispor o nosso coração em abrir mão das diferenças, das feridas. E é sobre isso que eu queria fazer uma breve oração nesse momento. Porque talvez entre nós, no meio dessa multidão, existem pessoas aqui que estão bloqueadas para caminhar em unidade. Foram feridas com seus pastores, foram feridos com outros pastores, pastores com pastores. Sabe, querido, mas não há mais tempo para guardarmos ressentimento. É tempo de nós nos apresentarmos diante de Deus com um coração perdoador. Ele disse, de muitos perdoarem os pecados, vocês também serão perdoados, sabe? Eu penso que o Senhor, Ele quer voltar a manifestar no meio da sua igreja. Eu tenho vivido um avivamento na minha comunidade. Eu tenho experimentado muitas coisas em Deus. Mas eu desejo que Deus, eu acredito que Deus não quer fazer isso através de um púlpito local. Ele quer fazer isso através da igreja que está representada nessa cidade. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. E se você entendeu essa reflexão e o Espírito Santo te trouxe à mente agora alguém que você precisa perdoar da igreja, alguém que você rompeu, alguém que limitou você de ir a alguns ambientes, alguém que bloqueou por causa do desentendimento, do atrito, bloqueou o seu acesso a alguns lugares. Eu quero orar por você para que você saia daqui hoje, ou para que você já comece nesse momento a ser curado, a ser restaurado, e que Deus ative essa disciplina na sua vida de perseverar por aquilo que vale a pena, perseverar na comunhão, voltarmos a viver um tempo de mesa onde os nossos relacionamentos são verdadeiros, sermos restaurados no nosso relacionamento com Deus através da vida de oração. Falamos sobre isso hoje no nosso café. E restaurarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Eu quero orar, Pai, nesse momento inicial, Senhor, de palavra, nesse tempo em que o Senhor separou para trazer grandes revelações e liberar, Senhor, uma unção sobre a Tua igreja de renovo, uma ativação espiritual, Senhor, para prosseguirmos, meu Deus, Senhor, colhendo, Senhor, os frutos que o Senhor tem preparado. Os campos já branquejam, mas, meu Deus, em unidade nós teremos muito mais êxito do que tentarmos caminhar sozinhos. Porém, o diabo muitas das vezes nos fere, muitas das vezes o diabo tenta isolar a igreja, porque ele sabe que uma igreja unida, ele vai perder os territórios em que ele impera. Então, que nessa noite haja cura, que nessa noite haja restauração, que nessa noite haja perdão, Senhor, e corações dispostos a refazerem o caminho de mãos dadas uns com os outros. Que a koinonia seja uma das marcas da igreja
da nossa cidade. Em nome de Jesus, nós oramos. E se você crê nisso, por favor, levante as suas mãos, aplauda o nome de Jesus, exalte o seu nome. Fabiano, Deus te abençoe. O meu melhor quero te dar, me dê amar aos teus, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua face, quero